Olá! Hoje nós vamos fazer uma explanação a respeito do Livro dos Espíritos, da parte terceira, que são as leis morais. Primeiramente, nós gostaríamos de explanar um pouquinho a respeito da formação, de como é montado o Livro dos Espíritos, ou foi montado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Como é o conhecimento de todos, ele foi lançado em 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos ele é feito em 4 partes. A parte primeira fala das causas primárias, né? As causas primárias, a primeira pergunta é o que é Deus? A parte segunda é do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. A parte terceira das leis morais. E a parte quarta das esperanças e consolações. A parte primeira ela deu origem ao livro Gênese. A parte segunda ao livro dos médiuns. A parte terceira ao Evangelho segundo o Espiritismo. A parte quarta ao livro Céu e Inferno. Mas todos eles permeiam por todo o livro dos Espíritos, por todas as perguntas e por todas as partes desse livro dos Espíritos. Hoje nós vamos nos adstrir a falar um pouquinho da parte terceira das leis morais. As leis morais ela é subdividida em 11 leis. Essas 11 leis são 11 capítulos dessa parte terceira. E tem o 12º capítulo que fala da perfeição moral. Então nós temos o capítulo 1º, que é da lei divina ou natural, o capítulo 2º da lei da adoração, capítulo 3º da lei do trabalho, capítulo 4º da lei da reprodução, capítulo 5º da lei da conservação, capítulo 6º da lei da destruição, capítulo 7º da lei da sociedade, capítulo 8º da lei do progresso, capítulo 9º da lei da igualdade, capítulo 10 da lei da liberdade, capítulo 11 da lei da justiça, amor e caridade, e o capítulo 12 fala da perfeição moral. Nós vamos então diminuir um pouco mais o foco do objetivo nosso hoje, que é das leis morais, falar da lei do progresso. Essa lei do progresso ela abrange várias perguntas, mas nós vamos nos falar um pouquinho do capítulo 8 da lei do progresso, das perguntas 779 a 785, 790 a 793. São as perguntas da lei do Livro dos Espíritos. E a pergunta 779, ela tem como subtítulo, né, essa série de perguntas, a marcha do progresso. E nós temos aqui na pergunta 779, a força de progredir aurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas um fruto do ensinamento? Resposta dos Espíritos: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. O que a gente vê em relação ao progresso? Hoje nós estamos no século XXI e nós nos perguntamos muitas vezes, diante desse panorama que tem acontecido, de tantos sofrimento, de tanta dor, de tantos problemas, né? De tantas dificuldades, nós nos perguntamos, mas será que o mundo progrediu? Será que a humanidade tem progredido nesses milênios? Aí nós voltamos a 2000 anos, voltamos lá na época de Jesus. Primeiramente, a média de vida da época de Jesus era em torno de 35, 40 anos. Nós estamos hoje em torno de 70, 75 anos. Já é um progresso. Por que um progresso? É um progresso porque na área da saúde, na área da educação, em várias outras áreas, já muito nos tem trazido para que a gente consiga sobreviver por mais tempo, em especial em relação à saúde. Mas não só em relação à saúde, em relação também às, vamos dizer, as comoções sociais, as guerras, as agressões de países contra países. Embora hoje nós vejamos muita agressão, muita violência ainda em países, a gente vê a Síria, quantos anos que está nessa, vamos dizer assim, guerra civil e mortos, uma quantidade enorme de mortos, de civis, crianças, velhos, mulheres,
homens que muitas vezes não têm relação com essa luta pelo poder, mas não estão lá por acaso, não estão lá por acaso. Mas a gente, voltando lá há 20 séculos, 21, 22 séculos atrás, nós notamos que a violência era muito maior. E ela era de uma forma assim global, essa violência, essa agressividade, a animosidade das pessoas para com as pessoas, a falta de respeito. Hoje existe? Existe, mas não é como era antes. É um progresso da humanidade. A humanidade progride, porque é uma das leis, ou é uma das leis, como traz aqui das leis morais, da lei da natureza, é o progresso. Tudo tem que progredir. E muitas vezes nós nos perguntamos, gente, mas essa moralidade, a Terra está tão adiantada intelectualmente, mas tão atrasada moralmente. E na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Respondem os espíritos: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Pergunta 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, como a intelectualidade, a inteligência pode engendrar o progresso moral? Por que a inteligência antes? Aí nos respondem os espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Pergunta B da 780. Como é que olha Kardec, hein? Ele falou, não, tudo bem que faz compreensível o bem e o mal, né, o intelecto, a inteligência do homem, para depois levá-lo ao progresso moral. Tudo bem, Kardec pergunta então, mas como é que nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Respondem os espíritos: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atinge. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirva da inteligência para a prática do mal. E aí eu grifei essa parte final. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Mas esse desenvolvimento intelectual não é só esse desenvolvimento intelectivo, cognitivo, não. O desenvolvimento intelectual aqui falado, ele abrange tudo, o conhecimento. Ele abrange a instrução e o conhecimento dos porquês das coisas. Porque só a intelectualidade, só o intelectivo, o que ele nos dá? Ele nos dá a evolução, como hoje, da informática, da telemática, da robótica, da aeronáutica, são coisas assim que a gente vê. Mas junto com isso, por trás, embora tenha a intenção econômica, existe também o prazer intrínseco no ser humano, por ser filho de Deus, de servir a própria humanidade. Então, a pessoa fazendo isso, ela obviamente se agrada, porque ela se sente realizada, mas automaticamente ela está servindo a humanidade. E ela começa a se conscientizar disso, através dos estudos, da aculturação, vamos dizer assim, da cultura, do estudo, do aprofundamento na cultura, o seu intelecto, desenvolvendo a sua inteligência. Porque a partir desse desenvolvimento da inteligência, ele vai começar a entender o porquê do desenvolvimento moral. O que é o bem? Por que essa criação dele deve ser utilizada para o bem e não para o mal? Vamos exemplificar, por exemplo, Alberto Santos Dumont. Quando Santos Dumont notou que o seu invento, né, o avião, ele estava sendo usado para a guerra, ele não se conformou, ele suicidou-se com um tiro. Nobel criou a dinamite, e notando também que a sua criação, a sua descoberta estava sendo utilizada não para construir pontes, vamos dizer,
grandes construções em prol da humanidade, mas também para destruir na guerra, ele foi definhando pouco a pouco até falecer ou desencarnar também. Então a forma com que foi usado essa criação do intelecto. Mas com o desenvolvimento do moral, essas descobertas ou invenções, elas são utilizadas para o bem e não para o mal. Fala-se muito em guerras químicas, no desenvolvimento de vírus, bactérias que destroem, né, as pessoas. Mas na criação dessa química para destruição, se fizer a modificação para o bem, ela seria para ajudar a humanidade, não para destruir a humanidade. Nota-se que às vezes a mudança de uma molécula, ela pode tanto servir como um elemento, vamos dizer, neutro, H2O, como um elemento corrosivo, H2O2, com a manipulação somente de uma moléculazinha de O, de oxigênio. Então a gente pode ver que a humanidade, ela, embora ainda aconteça isso, ela vai se desenvolvendo intelectual e vem pouco a pouco se desenvolvendo moralmente. E esse desenvolvimento moral, nós podemos nos utilizar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, que diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como esse desenvolvimento se dá? Como vai proceder o desenvolvimento tanto intelectual quanto moral? Será que hoje nós que aqui vivemos, os espíritos que vivem hoje, nós, a humanidade encarnada, somos outras que não as do passado? Todas aquelas criações, todas as dificuldades que teve para poder chegar onde nós chegamos, hoje nós estamos aproveitando de um trabalho daqueles nossos antepassados e eles foram para o nada? Da mesma forma, os atos, vamos dizer assim, de loucura, de lesa humanidade, os atos de violência praticados até tão pouco tempo, ou mesmo esses que estão sendo praticados hoje, naquela época, aqueles que praticaram foram para nada e nós estamos colhendo a herança daquelas sociedades? Não, somos nós que lá estávamos. Nós que estávamos na escravidão, na Idade Média, nas guerras da Antiguidade, estivemos talvez lá quando Jesus colocado lá no Palácio de Pilatos para que escolhessem Barrabás ou Jesus. Será que nós não estávamos lá no meio do povarel apontando e dizendo: crucifique Jesus? Obviamente que não é uma outra humanidade, somos nós. Mas como entender isso? Como entender esse progresso da sociedade? Aí vem o capítulo 5, 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também nós temos todas as obras básicas a respeito da reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, baseado em 5 princípios: a existência de Deus, a existência dos espíritos, a comunicabilidade entre os dois mundos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. E nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os itens de 1 a 17 que fala da ressurreição e reencarnação. Capítulo 18 a 23 que nos fala: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade de existência rompe. E nós temos as instruções dos espíritos, limites da encarnação e necessidades da encarnação. Quais são os limites das nossas encarnações? Será que tem um limite predeterminado, pré-definido? Não. Enquanto nós estivermos em trânsito pela animalidade, pela violência, pelo ódio, enquanto nós tivermos dentro de nós um resquício de falta de amor, nós necessitamos nos reencarnar, até que nós estejamos completos, plenos em nossa própria consciência, ou seja, estivermos perfeitos, puros, pois seremos também como Cristo, espíritos crísticos.
Todos, sem exceção. Embora muitas vezes não queiramos e não aceitamos essa realidade, até o maior criminoso um dia será pleno, será puro, será espírito crístico. É da lei de Deus. Deus não deixa perder nenhum dos seus filhos. Ele não nos vê o que nós somos hoje. Ele está nos vendo o que nós somos seremos no futuro. Ele não está vendo o criminoso atual, mas ele está vendo o ser pleno, o anjo do futuro, que está em transição, que está de passagem, que está num método de educação através dessa lei da natureza, que são as reencarnações. O que eu não aprendi hoje, eu aprendo amanhã, mas tudo que eu aprendi permanece comigo. E pouco a pouco eu vou transitando pelos erros, pelos tempos, e vou me readequando à psicosfera divina. Porque eu tenho o germe de Deus, eu sou filho de Deus, no meu DNA está Deus. Então eu vou crescendo pouco a pouco, também moralmente. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. A partir do momento que nós conseguimos ter a consciência de nós mesmos e de agir de acordo com a nossa vontade e essa consciência, nós passamos a ter responsabilidade pelos nossos atos. É o livre-arbítrio. Você colhe aquilo que você planta. Só que a partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, as nossas escolhas são equivocadas. E a todo momento nós temos a chance de recomeçar através das reencarnações, para nos readequarmos a essa psicosfera divina. Mas a gente erra. E conscientemente a gente erra. Conscientemente, não é um erro mais. É uma prática consciente de um ato não de acordo com as leis de Deus. Aí, inexoravelmente, nós começamos a colher aquilo que nós plantamos. E normalmente nós começamos a colher de uma forma dolorida, do sofrimento, a dor. Deus quer que nós soframos, Ele quer que a dor seja parte do nosso dia a dia e da nossa vida? De jeito nenhum. Ele quer que nós sejamos felizes. Tanto é que Ele nos dá a sua lei, maior que a lei do amor. Mas por não sabermos nos utilizar e não estarmos usando da lei do amor, automaticamente nós caímos na dor e no sofrimento buscado com as nossas próprias mãos. É o que nos explica essa lição do Evangelho. Reportando a lição de hoje da lei do progresso do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos progredindo pouco a pouco através dessas reencarnações, desenvolvendo a nossa inteligência e pouco a pouco conhecendo os porquês do nosso sofrimento, da nossa dor e desenvolvendo então nosso moral. Aí nós temos 3 desenvolvimentos. Eu assisti hoje uma palestrinha do Saulo César e ele nos fala que nós temos que prestar atenção que a humanidade tem 3 tipos de desenvolvimento. O intelectual, que seria o começo. O moral, que nós vamos nos moralizando, e o progresso espiritual. Esse progresso espiritual, ele abarca tanto o material quanto o moral. E aí o crescimento do espírito para a luz. Através da sua moralização, da sua transformação moral, deixando para trás o homem velho, fazendo com que nasça o homem novo. Renascendo a cada reencarnação, para que possa se adequar à sua própria consciência através das vivências sucessivas. Mas, na pergunta 785, Kardec pergunta aos espíritos: qual então é o maior obstáculo a esse progresso ou ao progresso? Respondem os espíritos: o orgulho e o egoísmo. E continua: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Olha a nossa humanidade hoje da Terra. Esse progresso intelectual não tem como negar
Tudo que nós temos, que nos oferece o mundo hoje, dentro dos padrões da intelectualidade, tudo que nós precisamos, nós temos. Em todos os sentidos, de equipamentos, dentro da área da medicina, em qualquer área. Mas moralmente ainda nós não conseguimos alcançar esse patamar. É o que fala o Espírito. O orgulho e o egoísmo. Refiro o meu progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre. E lá no meio dessa resposta ele há duas espécies de progresso que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que no entanto não marcham lado a lado, o intelectual e o moral. Novamente ele se reporta a isso. E a gente vai pouco a pouco, através dessa luta das reencarnações, buscando esse progresso. Por quê? Porque nós estamos cansados de sofrer. Nós estamos cansados já de ter tanto ódio nos nossos corações, de tanta discórdia, de tanto sofrimento, de tanta dor. Nós estamos nos cansando. E como através das guerras, através do nosso orgulho, através do nosso egoísmo, através das conquistas, nós somos notando que não somos felizes, embora tudo isso que nós temos, inclusive com todo o progresso intelectual, então o foco dos nossos desejos tem que se mudar. Os objetivos de nossas vidas devem se mudar. Para onde? Para os verdadeiros objetivos. Aquilo que realmente vai nos fazer felizes. Porque embora todas as conquistas, e hoje vamos dizer materialmente nós estarmos numa situação que graças a Deus é muito boa, mas não só econômica, como de família, em todos os sentidos, nós não somos felizes. E essa tristeza ou essa insatisfação a gente transfere para os nossos familiares, para os nossos amigos no trabalho, para os nossos companheiros nas lides voluntárias, causando um verdadeiro, vamos dizer, tumulto na vida deles também. Porque nós transmitimos o quê? Nós transmitimos o desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele transmitido com força, com convicção, porque o desequilibrado é convicto, em todos os sentidos, de que está tudo errado, de que ele está errado, de que a humanidade está errada. E ele contamina as pessoas, que também caem na dele se não orar, ou não vigiar e não orar. E nessa busca dessa humanidade, esse foco deve ser mudado. Do ódio para o amor. Da desesperança para a esperança. Da falta de fé, da verdadeira fé, colocando nesse lugar a verdadeira fé, aquela fé raciocinada, aquela fé que face a face pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Não é isso que diz Kardec? Fé verdadeira, fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa. E com esse trabalho nós vamos nos modificando e vamos nos civilizando. Porque o segundo subitem dessa lição da noite é a civilização. Aí nós procuramos nos dicionários da internet. Hoje a internet nós podemos usar de duas formas, equivocada ou acertadamente. Nós temos tudo lá. Nós temos o que é bom e é ótimo, que pode nos instruir, e tudo que é porcaria também, que pode nos destruir moralmente. E aí eu procurei o significado de civilização. Nos responde esse site que é www.significados. A civilização é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de um país ou região. É o ato ou efeito de civilizar-se ou de se tornar civil, cortês, civilizado. Civilização é estado de cultura social caracterizado por um relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas e de um grau de refinamento dos costumes. A civilização, ela nos fala que devemos começar a nos portar de uma forma com civilidade,
para com aqueles que a gente convive. E na pergunta 790 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é um progresso a civilização? Olha só, a civilização é um progresso devido ao caos que ele está vendo. Ou como entendem alguns filósofos uma decadência da humanidade? Respondem os espíritos: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza, ou seja, nós espíritos evoluímos, mas não aos saltos. É uma coisa paulatina, progressiva, ascendente e lenta. Mas essa lentidão vai depender da nossa vontade. Não é a pergunta 909, que muitas vezes não é tão difícil nós lutarmos contra as nossas más tendências ou contra as dificuldades, mas a nossa força é muito pouca. Ou seja, a nossa vontade é mínima para isso, é o que eles dizem. E aí nessa pergunta, o progresso incompleto, o homem não passa subitamente da infância à madureza. Aí tem uma pergunta A, uma subpergunta: será racional condenar-se à civilização? Pergunta Kardec. Condenai, olha só, condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Ou seja, a civilidade, no sentido amplo da sua acepção, a moralidade, a convivência fraterna, a convivencialidade, de acordo com Ivan Illich, ela é a correta. Mas nós, como diz aqui, os que dela abusam, condenai antes os que dela abusam, e não da obra de Deus, porque é uma obra de Deus. O progresso é uma obra de Deus. O progresso é uma obra que nós devemos como que fazer a construção dentro de nós mesmos. Este progresso intelectual está sendo feito, agora é moral e espiritual. Muitas vezes nós pensamos: meu Deus, mas hoje eu estou numa situação tão complicada, eu não tenho condições econômicas, financeiras, não tenho condições intelectuais, eu sou uma pessoa que hoje vivo numa situação de praticamente miséria. Aí é diferente. Não quer dizer que esse espírito não seja evoluído e que não esteja já num grau um pouco mais adiantado, e que já passou por várias e várias situações e que hoje, por vontade própria, pediu para passar por essa prova, que não necessariamente seja uma expiação da miséria, para ver como ele suportaria. Ouvindo Saulo César hoje de novo, ele estava falando de um rapaz, né, que isso, eu salvo engano, é um dos livros do André Luiz, eu não me recordo, que o jovem ele estava fazendo a programação para que viesse a ser médico na sua próxima reencarnação. E aí, conversando com o seu mentor, falou: olha, o seu mentor dele falando, eu já arrumei tudo, pratiquei tudo, já estudei, tenho plena consciência de tudo que eu tenho que fazer, o conhecimento eu já tenho, porque lá eu vou adquirir mais através dos estudos nas escolas. Eu estou pronto para aceitar esse trabalho, né? Essa missão de ser médico lá, reencarnado. Aí o mentor falou para ele: mas pensa direitinho, pensa comigo. O mentor falando para ele: te falta experiência. Você tem todo o conhecimento, mas você nunca passou por isso, para realmente saber que seria a empatia. Realmente saber o que aquelas pessoas estão sentindo, quais são as suas dificuldades. Você não gostaria, olha só, de nessa próxima você vir sem a visão, para você saber como é, para na outra você vir como um médico dentro dessa área? Aí o Saulo César ele fala: se fosse eu, teria trocado de mentor. E agora eu digo por mim, eu também. Mas o rapaz aceitou. Aceitou de bom grado vir cego na próxima reencarnação dele, para que com experiência e conhecimento ele pudesse aplicar tudo isso na outra vida que ele queria ser um médico dentro dessa área. Olha que coisa bonita que é o progresso. Então a gente vê que muitas vezes a situação em que nós nos encontramos hoje, ela é passageira.
Ou é uma prova, é uma expiação, consequência de uns atos ou não. Que nós vamos para o futuro fazer lá no futuro o nosso presente, levando do hoje para amanhã, futuro, a herança dos nossos atos praticados hoje. Porque hoje nós escolhemos, nós somos herdeiros dos nossos laços ou das nossas consequências, das nossas plantações anteriores. A semeadura foi livre, a colheita é obrigatória, é da lei, é da lei. E com isso nós vamos progredindo, nós vamos progredindo, nós vamos progredindo. E na pergunta 701 tem uma comparação muito bonita que fala, pergunta Kardec, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta dos espíritos, sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Olha só esse final. O fruto não pode surgir antes da flor. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Hoje, como a gente vê a humanidade nesse sofrimento, nessa dor, a gente vê a humanidade com esses problemas morais que nós estamos tendo, com essa pandemia, com tudo isso que tem ocorrido, a gente fala, meu Deus, mas Deus esqueceu da gente. Não, jamais. Deus jamais esquece da gente. O problema é que nós precisamos ser educados. E a única forma que ainda nós aprendemos é através dessa dor, desse sofrimento. E como nós sabemos, o espírita, que nós estamos em transição, numa fase de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós sabemos que muitos espíritos recalcitrantes, endurecidos, aqueles que não querem se adequar ou não se adequariam à nova psicosfera da Terra, que é um pouco mais de paz, não é um mundo feliz ainda, não é. É regenerador, seria como um oásis no meio do deserto, que ainda nós temos muito a caminhar. Seria como um refrigério no meio do fogaréu, para que a gente possa continuar caminhando. Hoje o mal prevalece. No mundo de regenerador, o mal ainda existirá, mas o bem prevalecerá. E podemos sim, mesmo estando no mundo de regeneração, errarmos e termos que retroceder. Não moralmente, ou não no nível em que estivermos, mas voltar para mundos de provas e expiações. É da lei. Então, na transição, nós notamos que hoje muito sofrimento tem acontecido. Grandes provas e grandes expiações da própria humanidade. Doenças que estão destruindo milhares de pessoas. Sofrimento, a dor. Deus, será que está no leme da Terra e do mundo e do universo? Sim, Ele está. Ele está nos vendo, Ele está nos observando, está nos acompanhando, e Ele permite que isso ocorra porque Ele sabe que é o melhor para nós. São as nossas necessidades. A necessidade de crescimento, muitas vezes tem que passar por isso. Por quê? Porque nós não soubemos utilizar do outro mecanismo, que é a lei do amor. Não soubemos amar incondicionalmente o nosso próximo. Então automaticamente nós vamos praticando os atos que vão trazendo consequências. Esses atos, essas doenças, esses sofrimentos e dores, eles são praticados pelo próprio homem. Mas por que Deus permite? Permite para que nos eduque, mostrando, olha, está vendo a consequência dos seus atos? Não é muito melhor você acertar e fazer o bem do que fazer o que está fazendo? Porque olha o que está sendo colhido. Não é um método punitivo de forma nenhuma, é educativo. E através disso a humanidade pouco a pouco vai progredindo. Façamos um balanço. Podemos sim fazer um balanço. Fazer um estudozinho da história para ver o que era e o que é hoje. Então nós notamos sim que Deus está no leme de nossas vidas. Que Deus está nos mostrando o caminho da luz através da dor. Mas não que Ele queira a dor. Nós é que plantamos essa dor. Que Deus sabe de tudo nas nossas vidas, que não cai uma folha seca sem que Ele o saiba. E para que a gente possa passar nesses momentos de progresso, que estamos progredindo,
nesses momentos de sofrimento, de dor, que nós possamos passar com a confiança irrestrita em Deus, absoluta, e sermos para Deus instrumentos da sua paz. Não é isso aquela poesia que foi musicada, que é imputada a Francisco de Assis? Que eu possa ser o instrumento da vossa paz, onde há ódio que eu leve o amor. Não é isso que ele nos pede? Porque ele não vai descer, ele não vai, inclusive nós nem sabemos o que é Deus, não temos como apreender ainda. Mas ele nos usa como seu instrumento, o instrumento da sua paz. Então nesses momentos, nós, espíritas, estamos sendo instrumentos de equilíbrio para o nosso próximo? Estamos sendo instrumentos de levar o consolo e o esclarecimento? Ou a revolta e o ódio? Estamos levando aos nossos irmãos a mensagem da doutrina espírita, que nos mostra principalmente que nós somos imortais? Que através desses princípios da doutrina espírita nos mostra que nós não morreremos e que nós estamos de passagem. Nós somos passageiros do tempo e que tudo, absolutamente tudo na vida passa. Só Deus e o Espírito permanecem. Olha que coisa! De me lembrar a todo momento que eu sou herdeiro. Sou filho de Deus. Eu sou herdeiro do universo. E muitas vezes eu me preocupo com quimeras, com nonadas. Será que eu estou sendo esse instrumento que Deus quer que nós sejamos? Do seu amor? Da sua confiança? Da sua paz? Que possamos então refletir nisso. Na lei do progresso. Estamos progredindo? Como tem sido a nossa vida? Na civilização, nós estamos sendo civilizados dentro da civilidade de amor para com o nosso próximo? Estamos aceitando as suas situações, entendendo-os como são, porque nós sempre pedimos para nós o entendimento. Perdoando as ofensas, porque na oração do Pai Nosso é uma via dupla. Pai, perdoai os meus pecados. Só isso? Não. A forma ou na medida que eu perdoo do meu próximo. Olha que interessante. Perdoai, Pai, mas dentro da medida que eu perdoo o meu próximo. Porque esse próximo que eu não perdoo, como eu não perdoo se eu peço perdão a Deus das minhas falhas? É Jesus que veio nos trazendo essa mensagem, através dos evangelhos, através da sua vivência, essa mensagem de Deus. Amando-o acima de todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Essa é a lição do Livro dos Espíritos e um pouquinho do Evangelho. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.